Amado e querido irmão, a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem o imenso prazer em vos cumprimentar é o pastor missionário Manuel Jerônimo, que tem a alegria, a felicidade de poder estar me comunicando com você e, sobretudo, a alegria por conta do assunto, a importância do assunto que eu estou tratando. Evidentemente que o assunto é Jesus. É Jesus. Mas o assunto que eu estou tratando, que é também de suma importância, é para que você conheça o seu caminho, onde você está, saiba da origem do caminho onde você está, venha conhecer as coisas das igrejas, como fundação, como administração, como clero, e pegar estas informações e compará-las, fazendo um paradigma. Por exemplo, hoje nós temos as igrejas com seus presidentes. É evidente que por conta do registro que a igreja tem que ter, tem que haver um presidente, tem que haver uma diretoria, tem que haver um corpo que nós chamamos de ministério, que é a diretoria e mais outras partes que se faz por aí. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, como era a igreja? Qual é o paradigma que as igrejas de hoje têm para formarem seus registros e seu clero, ou a sua diretoria, ou a sua presidência desta forma? Quando a igreja evangélica, fundada pelos apóstolos, lá em Jerusalém, por volta do ano 33, como que era o governo daquela igreja? Tinha uma diretoria, e como funcionava essa diretoria? Qual era a extensão do governo daquela igreja sobre as outras igrejas? Porque a igreja lá de Jerusalém, ela não ficou só com aquela porta lá em Jerusalém. Aliás, aquela lá acabou. E as outras lá fora também acabaram, mas mais tarde. Por que acabaram? Porque elas sofreram mudanças. Mais tarde foram entrando elementos de doutrina, de costumes, inovações naquelas igrejas que tinha principalmente na Ásia, e por que não dizer na Europa, através lá em Roma, aquelas foram sofrendo mudanças, porque o tempo foi passando e houve alteração de doutrina, alteração de costumes, e a igreja não era mais a igreja primitiva, como a igreja de hoje. Essa igreja que você está aí servindo hoje não é a igreja fundada pelos apóstolos. Não é a igreja de Jesus exatamente como ele quer que seja. É diferente. Por exemplo, você sabe a origem, de onde saiu essa igreja que está com as igrejas que têm várias nomenclaturas, alguns nomes. Uma é batista, outra é presbiteriana, outra é Assembleia de Deus, outra é Deus é Amor, e assim por diante. Você sabe de onde surgiu esta forma de igreja? Surgiu exatamente a partir do ano 325, numa cidade na Ásia chamada Niceia. Por que era assim? Porque houve um concílio. O que era um concílio? Era a reunião eclesiástica de vários ministros da época, de todo o mundo de então. O Brasil não existia ainda, mas todo mundo de então que tinha civilização e onde o evangelho chegou, e as religiões, porque o evangelho é uma coisa, a religião é outra. A religião sempre existiu. Eu tenho que dizer para você que, inclusive, essa trindade que hoje se prega abertamente pelas igrejas evangélicas, a forma dessa trindade, o substrato dessa trindade, a forma dela ter se formado, vem da Grécia, vem do Egito,
vem de Roma. Por exemplo, no Egito. No Egito. Quem era o Deus, a trindade do Egito, qual que era? A trindade do Egito. Era Horus, Ísis e Osíris. Eram os três deuses lá do Egito. Horus, Ísis e Osíris. Sempre foi assim. E na Grécia também tinha. Eram três deuses também. Zeus, Maia e Hermes. Na Índia também tinha. Chamava-se Brahman e Shru e Shiva. Você escutava há pouco tempo atrás aí a rainha dos baixinhos, né? Ela ficava na televisão incentivando as crianças e falava de Shiva. O que ela estava falando? Do Deus da Índia. Deus que eu digo, Deus idolátrico. Não era Deus, porque só há um Deus, não há mais que um Deus. Mas aquele era Deus idolátrico, a imaginação humana, através da filosofia e de falsos sacerdotes que se autonominaram, porque esses sacerdotes que criaram essas trindades, esses deuses do qual estou falando, eles não eram sacerdotes da parte de Deus, que se fossem, eles iam sustentar como Abraão, o Deus único, o único Deus, não há mais que um Deus. Lá no Velho Testamento você não encontra margem para dizer aqui tem dois deuses, aqui tem três. Não existe dois deuses. Não existe três deuses. Há um Deus só. É o Senhor, o Criador do céu e da terra. Esse Deus só, que eu estou dizendo, manifestou-se como homem para salvar o mundo na pessoa humana de Jesus. Jesus tinha duas naturezas, meu prezado irmão. A natureza divina e a natureza humana. Quando você vê ele falando ao Pai, era a natureza humana quem estava falando. E quando você o vê dizendo, eu e o Pai somos um, quem está falando? A natureza divina. Ele tinha duas naturezas, a divina e a humana. A humana porque nasceu da mulher, embora não foi gerado no modelo de que nós somos gerados. Não houve anfimixia para gerar Jesus. Não houve o encontro do esperma com o óvulo. O esperma de José, ou de quem de direito, mas era de José, e o óvulo de Maria. Não houve isso. Nem o óvulo de Maria entrou em cena. O Espírito Santo gerou no ventre de Maria. Ele, embora tinha a parte humana porque nasceu dela, mas ele não era de natureza humana. Ele fez-se humano, mas não era a natureza humana. A natureza humana é pecaminosa, é gananciosa, corre atrás de dinheiro, corre atrás de prostituição, corre atrás de política suja, corre atrás de violência. Essa é a natureza humana, essa sua aí. Você não é assim ou você é diferente? Já a natureza de Jesus não era totalmente humana. Humana porque nasceu da mulher, mas não era gerado da mulher. Sequer o óvulo da mulher entrou em cena para gerar Jesus. Ali é obra do Espírito de Deus. E quantos Espíritos há? Um só. Deus é Espírito, está escrito. Importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Deus, você vai ver um Espírito? Como você vai ver um Espírito? Você não vê Deus. Jesus revelou a imagem, porque Jesus, sendo o corpo de Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, então era o corpo de Deus. Humanamente falando, ele revelou como era Deus, mas ninguém nunca, jamais viu Deus. Está escrito. E nós cremos na palavra, porque Deus é Espírito. Espírito não se vê. O Espírito de Deus. Ele estava naquele homem chamado Jesus, cujo corpo era o Verbo que se fez carne e esteve entre nós. Mas era Deus. Por isso ele disse, eu e o Pai somos um. Falou para seus discípulos que ele e o Pai era uma única pessoa e não mais que um. E diz lá, João diz, três testificam no céu: a palavra,
o Espírito. A palavra, o que é a palavra? É Deus falando. O Espírito é Deus. E o corpo de Jesus, ele disse, esses três são um. E quando você vê as visões celestiais escritas na Bíblia, lá no trono só vê um. Lá não tem dois, nem três. E de onde tirar essa crença da Trindade? Exatamente, ela ganhou força e se institucionalizou exatamente lá nesse concílio, em 325, em março de 325. E ali, esses homens do mundo de então, onde tinha não só o cristianismo, mas outras religiões, se reuniram e mudaram. E ali, copiando as nações pagãs, Índia, Grécia, Egito, Roma. Roma também tinha. Falaram para você que lá tinha Deus? Não falaram, lá tinha três também. Júpiter, Juno e Minerva. Esses eram os três deuses de Roma. Aí copiaram essa trindade dessas religiões pagãs. Lembre-se que eu estou dizendo para você. Eram religiões pagãs. Não eram religiões fundamentadas na palavra de Deus e trazida para o mundo pela a palavra do Senhor e pelo Espírito Santo. Não era, não. Já existiu antes mesmo de que o Evangelho de Jesus fosse levado para Roma por Paulo, apóstolo, e lá esteve como prisioneiro e mais tarde ficou lá como prisão domiciliar. Mas tiraram ele da cadeia e botaram na prisão domiciliar. Ele ficou lá uma temporada e nesse tempo ele pregou o Evangelho e fundou a igreja do cristianismo lá em Roma. E lá existiam esses deuses. Eles estavam lá atuantes. Eram da crença daquele povo, não era um Deus, na verdade. Era um Deus na crença deles. Porque eles eram pagãos, não conheciam a palavra de Deus e o Evangelho veio através do povo judeu. Porque o Evangelho, que não é o Velho Testamento, é o Evangelho, é boas novas. Novos acontecimentos religiosos veio pelo canal do povo judeu. O povo judeu, através de Moisés, receberam o Velho Testamento e escreveram as mensagens que Deus lhes passara, como doutrina e tudo mais, num livro chamado Velho Testamento. E era transitório. Agora, ali no Velho Testamento, quando você lê ele, não tem três deuses ali. Onde criou os três deuses? Depois que a igreja saiu lá de Jerusalém, que foi para as nações pagãs, e lá se estenderam, e entrou, vamos dizer assim, a mistura, misturaram, mistificaram, mudaram todas as formas que eram pregadas pelos apóstolos lá em Jerusalém e nos arredores, principalmente na Ásia, eles mudaram. E no ano 325, mudaram totalmente. Então eu estava perguntando para você, se você conhece a origem da igreja que você está. Qual é o nome dela hoje? Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, Igreja Metodista. Você sabe de onde veio? Sabe o nascedouro? De onde ela começou? Você sabe? Você não sabe, porque ninguém falou para você. Que não interessam falar para você a origem destas igrejas. Agora, a Assembleia de Deus, que entrou aqui, que se criou aqui no Brasil no ano 1910, através de dois pregadores que vieram da Suécia, que lá eles eram batistas, só que lá eles receberam o batismo com o Espírito Santo e forçosamente tiveram que sair da igreja batista, que já não recebia um dom de línguas, e outros dons mais, era já uma igreja como no modelo de hoje. Você vê a igreja batista, qual é o modelo dela? Lá fala em línguas, lá profetiza, lá tem cura divina, lá tem revelações, lá tem profecia, nada disso, porque é uma igreja tradicional, que prega como qualquer uma outra pessoa, que faz uma homilética, sem, contudo, receber a ênfase do Espírito Santo através dos dons espirituais. E assim, as igrejas tradicionais, metodista, presbiteriana, tiveram nascedouro lá por volta do ano 1500, e dali para frente, algumas delas se formaram, e depois cresceram
se estenderam para os continentes. Aqui no Brasil chegaram no século XVIII, presbiteriana, chegou batista, metodista um pouco mais tarde, agora pentecostal, que é a Igreja Assembleia de Deus, que se chama pentecostal. Por quê? Por que pentecostal? Porque crê no batismo com o Espírito Santo. Dizem que recebe o batismo com o Espírito Santo. No passado eu até não duvido, mas hoje, nos dias atuais, a imitação está tomando corpo, porque o batismo com o Espírito Santo é santificação na vida das pessoas. E uma pessoa que é batizada com o Espírito Santo, ele é cheio do Espírito Santo, ele não vai andar no caminho largo, ele não vai andar na porta larga, ele não vai servir ao mundo, um pé lá no mundo, outro pé na igreja, ele não vai, porque ela é santificada para Deus, pois o batismo com o Espírito Santo significa encher do Espírito de Deus. E nos dias atuais, dizer isto fica muito difícil pela corrupção que entrou na igreja, uma corrupção generalizada, desde os mestres até a membresia. Muita coisa do pecado reinando, pecado que eu digo, pecado mesmo que é contra a palavra, adultério, que não é mais pecado que está capitulado no Código Penal, isso acabou. Lá não tem mais isso. Mas para a palavra tem, que a palavra é eterna. Está escrito, não adulterarás. E está escrito também que nenhum adúltero entrará no reino de Deus. Mas como hoje está tudo facilitado, você pratica isso e continua na igreja, achando que Jesus te perdoou, que está tudo certo. Não está certo. Tem que renunciar ao pecado, abandonar o pecado, tornar-se uma nova criatura, lavar-se no sangue de Jesus e andar em uma vida com temor, obediência à palavra de Deus. Então, meu prezado e dileto irmão, em uma outra oportunidade eu vou dar continuidade nessa questão da Trindade, que as igrejas criaram a partir de 325. E quem era o líder da igreja em 325? Você sabe quem era? Constantino. Quem era Constantino? Imperador romano. E qual era a igreja do Constantino? Ele era do paganismo. Quando chegou o evangelho, ele se interessou e ele próprio foi patrocinador desta reunião que eu estou dizendo para você, onde se reuniram milhares de pastores, presbíteros. Naquele tempo não tinha bispo. Aí daquele dia para frente criaram a figura do bispo, porque está escrito na palavra. Não é que inventaram, não, está na palavra. Bispo. Agora, cardeal, arcebispo, papa, isso é invencionismo desta igreja que caiu em 325 e até hoje está aí, com as suas figuras que não tem nada a ver com o evangelho. Ele deu pastores, ele deu presbíteros, ele deu profetas, ele deu evangelistas, isso ele deu, e diáconos. Agora o restante são os homens que inventaram, nós não temos nada com isso. O nosso assunto é com Jesus e a palavra de Deus. Eu vou dar prosseguimento logo mais nesta palavra para você. Deus te abençoe, em nome de Jesus.